Por que se especializar em projeto odontológico? Eu sou Mila Peixoto, a gente está no podcast da Casa 500 e hoje a gente conversa com Sabrina Viana, que vai falar para a gente tudo sobre projeto odontológico, de clínicas e consultórios. Eu acho que a gente já começa nesse assunto, Sabrina. Diferença de clínica e consultório, que às vezes a gente chama de clínica, às vezes a gente chama de consultório. Me explica aí para o pessoal entender por que às vezes a gente chama de um jeito ou do outro, né? Então, Mila, a gente tem essas nomenclaturas justamente porque tem que definir conforme o padrão da vigilância sanitária. Uhum. E a gente chama o consultório odontológico mesmo, é uma clínica que tem uma cadeira. Então a gente simplifica dessa forma para ficar mais fácil. Então muitas vezes nós somos requisitados para um projeto menor, que tenha uma cadeira, o dentista está iniciando, ou até já está em fim de carreira, não quer ficar com sociedades, então ele vem com essa demanda de ter uma clínica compacta com uma cadeira só. Então, o consultório é justamente essa área de atendimento. Pronto. E a clínica, ela tem a partir de 2 cadeiras, né, odontológicas. Então, aí já é considerado clínica, aí já vai para a policlínica, quando tem várias especialidades, várias cadeiras, e por aí vai. Às vezes é um tipo de estabelecimento de saúde misto, que pode ter tanto clínica odontológica, como médica, como fisioterapia. E aí já fica uma policlínica, né? São várias especialidades, vários tipos de empreendimentos de saúde, né? Isso. Então, é mais essa diferença. Boa. Porque, na verdade, você falou, mas na odontologia tem várias especialidades. E cada uma demanda um tipo de coisa, né? De equipamento, de locação das coisas. Então, sim, essa é a dificuldade. Mas a pergunta que eu comecei, senão a gente foge, porque o assunto é enorme, aí você volta outro dia pra gente falar mais. Tá bom. Mas, por que se especializar? Pô, formei em arquitetura, por que eu tenho que me especializar, fazer algumas coisas, fazer curso, buscar mais informação sobre projeto de clínica odontológica? Quando a gente sai da faculdade, a gente sai com um panorama geral. A gente aprende a ser arquiteto de várias áreas, né? Na faculdade, desde o primeiro semestre até o último, nós desenvolvemos projetos de diversas áreas. Então, nós saímos de lá especialistas. Saímos de lá generalista em arquitetura, né? Que nem o médico, quando ele sai da faculdade, ele é um clínico geral sem a especialidade ainda. Então, depois ele tem, inclusive, que fazer isso, né? E nós também, nós temos que nos especializar naquela área que tem alguma ou demanda, ou alguma aptidão, algum gosto maior. Então, eu acredito muito que se especializar na área de clínicas e consultórios, na área de saúde, é muito importante, porque nós consumimos saúde. Nós precisamos de saúde. Então, você já deve ter percebido uma diferença quando você vai numa clínica que ela está com tudo estruturado. Eu não digo nem assim, bem decorada, não é essa a questão. É a questão, ela está estruturada, você vê que tem uma organização, você vê que não tem fluxos que estão cruzando, você vê que o cliente está no seu lugar, o funcionário no seu lugar e quem vai atender, o dentista, no caso, está no seu lugar, tudo bem organizado. Tudo fluindo, né? Tudo fluindo. Você percebe a diferença quando você vai, de repente, por alguma emergência, em um lugar que está todo bagunçado. É verdade. Então, claro que isso tem a ver com a clínica? Tem, mas também tem a ver com a arquitetura, que influencia, sim, né, nas nossas vidas, como um todo. Então, nós consumimos isso. E com isso a gente vai tendo um carinho especial. Então, vai se inclinando, né, para poder trabalhar nessa área e poder fazer projetos que tenham esse fluxo, esse bem-estar. Né? Porque quando vamos na área de saúde, estamos procurando alguma coisa de bem-estar. Você falou algumas coisas aí super importantes. Primeiro, essa questão dos fluxos mesmo. E na área de saúde, você é obrigado, inclusive, a ter esse cuidado com os fluxos, né? Porque você não pode passar material sujo, material limpo. Tem toda uma lógica e um layout que adota esses fluxos, que respeita, né, esses fluxos para a segurança de todo mundo, do paciente, do dentista, do atendente, né, que está ali às vezes ajudando, o dentista, ou, enfim, todo mundo, né? E aí tem algumas outras coisas também que você falou.
Por exemplo, na hora que você se especializa nisso, né, na área de saúde, a área de saúde tem legislações específicas, né? Exatamente. Que você precisa conhecer e precisa respeitar, porque senão você nem consegue dar licença para fazer. Exatamente. Né? Então aí você pode falar um pouquinho mais sobre isso. E o terceiro ponto, que eu acho que é bacana, é o seguinte: você falou, a gente consome saúde, consome cada dia mais. Infelizmente a população é mais não sadia, para não falar doente, não sadia do que sadia. Então a gente consome muito remédio, né, as coisas de saúde, infelizmente, né? Mas eu acho que o mais interessante é o seguinte, que é o tipo de projeto, consultório, é um tipo de projeto que não dá para a pessoa fazer sozinha. Porque, por exemplo, a casa dela, o apartamento, todo mundo tem aquela história, né, de arquiteto, médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Então, todo mundo se mete a fazer, todo mundo se mete a decorar, a fazer e tal. Mas quando se chega numa coisa dessa, que precisa de uma aprovação, que precisa de um cuidado, porque está mexendo com saúde, com contaminação, com coisas muito delicadas, né? O dentista, ele não consegue fazer sozinho. Então, ele precisa de um profissional. Então, é uma área que eu acho interessantíssima nesse ponto, porque a quantidade de dentista que formam por ano é surreal, né? Eu, de vez em quando, pego essas estatísticas aí, mas no Brasil, a quantidade de dentista que formam, ou seja, o mercado se renova o tempo inteiro, com novos profissionais, precisando de ajuda para montar seus escritórios. E os que estão também em outro momento de vida, e os que optaram por isso. Sim. Tem gente que fala, eu quero ser profissional liberal, dentista, e ter só meu consultório com uma cadeira e acabou, sem sócio, sem ampliar. É isso que definiu para a estratégia de sua carreira, entendeu? Exatamente. Então, isso é bacana. Mas, então, assim, fala aí, que eu acabei falando muito aqui e trouxe um monte de ponto, mas essa questão importante da gente conhecer as legislações e saber por onde ir, né? Exatamente. A questão das legislações são várias. A gente tem como base principal a NDC 50. Ela é uma legislação que nós estamos no ano de 2025. Ela é uma legislação antiga, porque é de 2002. Então faz tempo, ela está sendo revisada, está passando por um processo, mas ela é a nossa base, não temos como fugir. Só que ela, quando a gente vai trabalhar com clínicas e consultórios apenas, ela é assim, ela abrange desde a pequena clínica até o hospital. Então, ela é muito mais complexa. Quando a gente vai ver a parte de consultórios odontológicos, ela é bem quase uma folha. A gente restringe ela assim, quase uma folha. Né? Quando coloca tudo junto, né? Específico para consultório odontológico. Porque ela vai falar dos tamanhos dos ambientes, ela vai falar sobre, de uma forma generalizada, mas sobre a questão de acabamentos que podem ser usados, a questão da infraestrutura como um todo, mas ela não tem como ser tão específica. Então, aí vão outras normas que nós temos que conhecer e colocar isso tudo no projeto. E, assim, traduzir aquilo como colocar dentro de um projeto. Perfeito. Que, às vezes, é até mais complexo quando a gente vai fazer um consultório menor. Por quê? Não tem espaço. Isso agora. É desafiador. É desafiador? Porque não tem espaço. Aquelas áreas mínimas são impossíveis. Tanto que e aí a gente vai ter uma fiscalização com a razoabilidade assim, sobre o que está sendo ali analisado, porque se um espaço comercial é vendido de 25 metros quadrados e eu preciso ter um consultório de 9 metros quadrados, no mínimo, e uma recepção, e o banheiro não, no caso, e o sanitário, porque tem essa diferença, né? Sim. Se tem a área do chuveiro ou não. Então tem que ter o sanitário acessível, tem que ter um DML, que é um depósito de material de limpeza. Pronto, acabou. Não tem essa área. Não, e a área do CME, né? Do Centro de Material Esterilizado, porque eu acho que é uma das mais complexas, porque ela tem que ter o fluxo e tal, né? Exatamente. Isso tudo em 25. Em 25 metros quadrados. É desafiador. É desafiador. Assim, a gente não consegue, de fato, cumprir aquelas áreas que estão ali determinadas como mínimas, mas a gente consegue criar um fluxo que funcione, então a clínica, de uma maneira que a clínica fique segura. Claro, né? Tanto para os profissionais como para os pacientes que vão estar ali. Então, a gente precisa entender isso. A gente precisa ter um raciocínio de que como é que isso pode funcionar. E isso a gente não aprendeu na faculdade.
Não. A gente vai aprender na prática, estudando as leis, mas na prática entendendo o que pode acontecer de uma forma que aquela clínica funcione e não tenha riscos para a saúde. Sim. Então, isso é um dos pontos que, se a gente se especializa, várias vezes eu fui consultora de alguns colegas, porque eles são da área residencial, às vezes um comercial, alguma coisa que... eu não preciso estudar sobre isso. Você presta um serviço de consultoria e a gente desenrola um projeto de uma maneira que ele funcione. Às vezes é um cliente que esses colegas têm, que são parentes, alguma coisa assim, que, né, não tem nem como a gente fazer uma parceria de trabalho mesmo, claro, né? Claro. Mas que tem a preferência do profissional e a gente consegue prestar um serviço de consultoria até mais um ponto do mercado que a gente consegue alcançar. Isso, né? Porque bacana. A gente tem gente, os clientes, temos os clientes que chegam até nós, né? Mas também temos os colegas, nós podemos nos ajudar nessa área, né? Então, não precisa todo mundo ser especialista em saúde, todo mundo ser especialista no residencial, ainda que o residencial seja de uma maneira mais fácil das pessoas acharem que podem projetar, mas nem sempre, né? Quer dizer, não, nunca, e é um falso achar, um falso achar, porque acaba não aproveita direito os espaços, os próprios fluxos, uma casa precisa de um fluxo também para funcionar, né? Enfim, e daí por ventilação. E aí, assim, chamando da ventilação, tem também as questões dos 3 pilares do conforto, que precisam ser cuidadosamente projetados e avaliados numa clínica dessa, né? Porque iluminação pode criar todo um processo terrível, né? Enfim, de não ter a acuidade visual que o dentista precisa, né? De ser incômodo na hora que o paciente está ali sentado na recepção, já está nervoso. Muito paciente tem horror a dentista. Aquele barulhinho, a acústica do barulhinho. Então tem que cuidar dos 3 pilares: iluminação, acústica e conforto térmico, né? Então são os 3 que a gente precisa cuidar com carinho especial aí para uma clínica. Então, se a pessoa não sabe, ela às vezes passa batida nisso. E ainda tem que ficar se atualizando. Por exemplo, a questão da ventilação, né, o conforto térmico é algo que pega pra gente no momento, porque a norma atualizou. E como a norma de estabelecimento de saúde, ela vai abranger todos os tipos de estabelecimento. E aí vai também desde a pequena clínica até, né, o hospital. E a gente tem que ter a questão da troca de ar, porque ela é de fundamental importância. Às vezes a gente não percebia isso. Quando nós, como consumidores, né, do estabelecimento de saúde, a gente passa ali algumas horinhas no máximo. Se for uma clínica odontológica, umas 2 horas no máximo, se for aquela questão de uma cirurgia maior. Então a gente não vai sentindo, mas o ar vai ficando carregado, vai ficando poluído. E hoje em dia se percebe muito mais isso, tem esse cuidado. Então tem que ter uma ventilação, tem uma renovação de ar. O que fica super complicado com os splits, né? Não tem como. Com os splits você tem que fazer um duto que puxa, que renove o próprio ar. Né? Ele isolado, sistema, ele sozinho não resolve mais. Mas, agora você pega um prédio antigo, como você falou, um prédio comercial antigo, né? Como é que você faz esse ajuste para essa nova realidade, né? Sim, aí tem que instalar esses novos equipamentos, tem que... O dentista, ele geralmente, apesar de querer investir num bom consultório, uma boa clínica, ele vai investir muito mais nos equipamentos dele, que são caros, do que nessa infraestrutura. Claro que ele também investe entendendo que aquilo é melhoria para ele, né? Tanto para ele como o profissional em si, como para a equipe, e como para chamar mais pacientes. Afinal, ele quer isso, ele vive disso. A pessoa tem que se sentir bem naquele lugar, né? Porque ela vai no primeiro dia, depois ela não vai querer voltar mais, depois ela não indica. Então, agora você falou uma coisa bacana aí, que acho que a gente pode até falar em outro momento também, para a gente não ficar muito longo aqui fugindo do assunto. Gente, antes de tudo, deixa eu falar. Sabrina faz com a gente, ela dá um curso de projetando clínicas e consultórios odontológicos. Ele é online na Casa 500, né? Já foi presencial aqui, mas hoje Sabrina está morando fora de Salvador, fora da Bahia, né? Então, ela dá esse curso online, que é maravilhoso, tá? Já está há um tempinho rodando aí.
É bem completinho e, enfim, vale a pena dar uma olhadinha lá. E também dá um like e segue a gente aqui, tá? Pronto, agora a gente pode continuar. Mas, o que eu ia te dizer? O cliente da gente num projeto de clínica odontológica não é só o dentista, é todo mundo que usa aquele espaço, né? É o paciente, é o atendente, enfim, todo mundo que tem da equipe do dentista, que cada um tem uma necessidade, de espaço, de conforto, de ergonomia, enfim, a gente, quando a gente sabe um pouquinho mais, né, da nossa área, acho que todo mundo em todas as áreas, mas todos os lugares que eu vou e que eu sinto, eu fico olhando, meu Deus, isso aqui poderia ser tão melhor se mudasse essa iluminação que está em cima da cabeça da pessoa que está ali já agoniada, esperando o atendimento atrasado, e está ali um foco de luz ali em cima, deixando a pessoa mais enlouquecida. Quer dizer, a pessoa que fez aquele projeto, ou não fez, ou não teve projeto, mas aquela situação ali vai deixar seu paciente irritado, chateado, o tempo não passa, porque não tem nada pior do que você ter alguma coisa ali te incomodando. Aí é o barulho, às vezes está sentado lá fora ouvindo o barulhinho daquele motorzinho, a pessoa já vai ficando assim, desesperada. Então, são coisas, né, que a gente precisa olhar para, enfim, que o objetivo é sempre para quem a gente está fazendo isso, né? Então, não é para o portfólio da gente. Não. Tem que ter esse cuidadinho, gente. Não é para o portfólio, não. O portfólio é a consequência, sim, né? Porque se você faz uma coisa que não é bacana, que não atendeu as necessidades, ficou lindo, fotografou lindo, botou no portfólio, mas você não tem indicação. Pelo contrário, você tem o seu cliente, o seu dentista dizendo, olha, não faça com ela não, porque o negócio é só bonitinho, mas é um desastre, entendeu? Então, recente eu peguei um cliente que me procurou justamente porque procurou uma arquiteta que ela era especialista em residências. E ela fez, desenrolou bem o projeto, ficou bem bonito. Só que chegou a vigilância lá. Eles, não sei porquê, não tinham dado entrada ainda na vigilância e tal, ou até, se não me engano, eles tinham dado entrada, mas a vigilância atrasou de medir lá, de analisar. E aí a obra continuou? A obra continuou, o consultório continuou, e para eles estava tudo perfeito. Afinal, o cliente não tem que entender de todo o processo, ele tem que entender minimamente, nós temos que explicar isso é importante, mas ele não entende de todo o processo. Essa questão de fluxo cruzado, às vezes ele não percebe. Ele quer resolver, mas ele não percebe. Então, chegou, estava tudo tão bem arrumado, mas a vigilância chegou, isso aqui não pode, isso não pode, isso não pode. Deferiu tudo para a gente. Depois de tudo pronto. Tudo pronto. A clínica funcionando há anos. Porque a vigilância demorou. Acontece. Às vezes não também. Às vezes ela bate logo. Mas não vale arriscar, né? Vai arriscar com isso. Então, era questão mesmo de cruzamento desses fluxos, era dentro do consultório, entrava, eram 2 cadeiras dentro do próprio consultório, entrava para poder entrar esse centro de material esterilizado, e dali também para o DML, e dali para outra coisa, através de um consultório. Então, aí é um dos principais motivos que a vigilância vem e ou manda uma documentação falando assim, arrume logo isso daqui, ou até manda parar, muitos mandam parar. Porque, apesar de estar com esses fluxos atrapalhados nesse consultório, ele era limpo, ele era um ambiente agradável de estar. Sim, então, a vigilância percebe isso. É, claro. A gente tem que ponderar. Percebe isso daí. Então, resolva e depois procure a gente, que a gente vai precisar analisar de que esteja correto. Então, se a gente não entende sobre o assunto, como é que vamos fazer um projeto para o cliente do nosso cliente, para a vigilância, para a equipe? Temos que pensar em tudo isso. É desafiador, como você falou, né? Esse complexo todo, mas também não é impossível. Porque nós temos as técnicas, nós temos várias normas, como já falamos aqui. Então, já nos dá muitas diretrizes, que facilita até para a gente. Apesar das áreas serem maiores, a gente consegue justificando
Olha, a clínica, o espaço da clínica é esse daqui. Esse prédio foi, inclusive, É um centro odontológico. é um centro odontológico. Só que tem coisas que também são antigas, São construções antigas, que fica um pouco mais difícil e a vigilância tem que entender isso. Tem também, que né? entender. E as normas estão se atualizando. Estão se Então, como se atualiza, se for É. assim também, os residenciais também, os comerciais também, toda hora a cidade está em obra. Exatamente. Porque não tem como. E aí tem algumas coisas também que você falou aí. O grande volume de recurso gasto para o dentista é os equipamentos, ou pelo menos deveria ser, porque os equipamentos são muito caros e tem que ser equipamentos bons. E muitas vezes também com a tecnologia hoje, né, Sabrina, você consegue diminuir o tamanho das coisas por causa de novos equipamentos, ou não, que já estão mais modernos, né? Sim, sim. Antigamente, o dentista tinha que ter um arquivo. Hoje em dia não precisa mais, tá tudo ali digital. Já facilita, já é menos no espaço, menos no ambiente para ele pensar. Então, e os próprios equipamentos estão se modernizando. Às vezes a cadeira odontológica ela parece quase uma nave espacial. Eu acho show. Maravilhoso. Quando eu vou no showroom dos fabricantes, eu fico, gente, que delícia, quero que todos os clientes tenham uma cadeira assim, claro. porque traz um conforto, ela até faz massagem, faz isso. Tem alguns que são tão modernos que até o próprio barulhinho ali do motorzinho já Agora você sabe de uma coisa, eu fiz uma clínica e que a dentista, né, comprou uma cadeira nova, investiu porque estava mudando tudo e tal. E depois ela falou, eu sinto tanta falta da minha velhinha. Ela adorava a velhinha. Às vezes também tem umas coisas, né, que Sim. tenta melhorar, mas que algumas coisas da antiga ela sentia maior falta. Eu falei, ela falou, que arrependimento, eu ter trocado minha cadeira. Mas enfim, eu acho que depois do tempo, né, você vai se acostumando também. É isso. E aí a gente tem que se acostumar com a modernidade, né? A gente também tem algumas dificuldades quando aparecem coisas novas, até na nossa profissão de programas, de softwares novos, e a gente tem que eu preferi o antigo, porque a gente já está acostumado. Exatamente. Então, a mesma coisa do dentista, mas aquele novo equipamento, aquela nova forma. Podem ajudar nos projetos, né? Para poder economizar espaço. Para poder economizar o espaço, para poder trazer essa questão do fluxo, que é uma coisa que eu falo bastante mesmo, porque é uma das coisas principais. Então, para poder facilitar ali. Aí a gente volta àquela história. A planta começa em layout, gente, em planta baixa. O projeto começa em planta baixa. O projeto não começa em 3D, não. Eu falo isso o tempo inteiro. A pessoa não conseguiu entender ainda. Um 3D de um consultório, se começar com 3D, provavelmente vai dar bode. Entendeu? Sim. Vai dar errado. Porque tem que estar em planta baixa, layout, fluxos, né, medidas mínimas, né? Tem que estar estudando isso antes de vir pro 3D, para apresentação. Né? Exatamente. Vamos parar, senão a gente vai emendando, entendeu? Mas você vem pra gente conversar de novo. Sim, outro tempo. Eu volto, pode deixar. Bora. Então, gente, massa conversar sobre isso. Eu adoro, vocês sabem que eu cada vez adoro mais falar dessas coisas. E não deixa de dar um like aqui, não deixa de seguir a gente, tá? No canal, pra gente poder fazer mais coisa, trazer mais coisa bacana pra você. E dá uma olhadinha no site da Casa 500, tem esse curso, é muito interessante. Vale a pena vocês olharem, porque é um mercado maravilhoso, eu acho. Enfim. Até a próxima, Sabrina volta para falar mais com a gente. Volto sim. Tchau, tchau.